O tema é sobre como a IA está redefinindo as instituições de ensino superior. A inteligência artificial está mudando a forma como aprendemos, como pesquisamos. Falamos muito sobre isso mais cedo, falamos sobre o tema soberania, falamos sobre o tema segurança, e vamos falar agora um pouco mais sobre a inteligência artificial impactando diretamente nas instituições de ensino superior e pesquisa. E aqui eu gostaria de convidar, aqui no palco, ele que é referência nacional quando o assunto é inteligência artificial, é mestre em ciência da computação, em visão computacional e doutor em ciência da computação, docente da Universidade Federal de Goiás e do Instituto Federal de Goiás, escritor com milhares de leitores espalhados pelo Brasil, embaixador oficial da Campus Party e apresentador do canal Sandeco. Eu gostaria de muitos aplausos, gente, muitos aplausos de verdade ao professor Sandeco. Professor, seja muitíssimo bem-vindo ao palco da RNP Mais Tendência. Por favor, pessoal, uma salva de palmas, professor. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Quando a gente recebeu o seu ok, topando participar do nosso evento, eu confesso que foi um alvoroço aqui na RNP. Todo mundo Espero que vocês gostou gostem. bastante. A gente ficou muito feliz que o seu tema conecta muito com o nosso dia a dia, Legal. com o dia a dia das instituições. Você que vem do berço das instituições, falando para as instituições. Obrigado. Obrigado, seja muito bem-vindo. Obrigado. Não começa a contar meu tempo, não, porque eu vou responder a pergunta deles, tá bom? Porque vai comer meu tempo respondendo a pergunta dos outros. Pode Peraí, né? Calma aí. Tudo bem, pessoal? Boa tarde para vocês. Sou o professor Sandeco, sou professor do Instituto Federal, pesquisador também na Universidade Federal de Goiás. É um prazer estar aqui com vocês. Vou responder a pergunta deles lá, né? A importância de um modelo como o Química 3 para independência, né? Nossa soberania digital em relação... Bom, o QIMI, além do QIMI, como também DeepSeek e outros mais, são modelos abertos onde você pode baixar, né, os parâmetros, né, os pesos da rede neural. E isso é interessante porque você pode retreinar, né, essa rede com os seus dados e aí ela aprende todo o conceito que você está tentando passar para ela. Vou dar um exemplo simples, tá bom? Lá em Goiás, a gente tem um Ministério Público, a gente tem um projeto na universidade com o Ministério Público, onde a gente está instalando exatamente uma rede desse tipo, em servidores, né, grandes, com GPUs grandes, né, GPUs caras, tá, para que, a partir do retreino, né, da informação dos dados do Ministério Público, o procurador, o promotor de justiça, possa conversar com essa rede neural. E, de certa forma, como ela vai ser treinada com todos os dados ali daquela instituição, ele vai estar conversando com a própria instituição. Deu para entender? Porque ele tem conhecimento do que está acontecendo, os 30 milhões de documentos que existem ali dentro. Então, vamos supor que ele está no meio de... o meu tempo começou a correr. Espera aí, que eu estou respondendo ainda, calma aí. Né? Então, você tem ali uma possibilidade de conversar com a própria instituição a partir da inteligência artificial. Esse é um dos propósitos, né? Quando a gente fala de soberania digital, que a gente principalmente fala sobre soberania de ter uma inteligência artificial nossa, eu vou falar muito agora do depois. Quando a gente tiver isso na mão, o que a gente pode fazer? Beleza? Eu preciso do passadorzinho. Tem um passadorzinho para mim aqui? Agora sim você pode soltar. Deu para entender, então, por que a importância dessa rede neural pública, onde você pode baixar a base de dados, né, baixar o peso, retreinar com seus dados e, a partir dali, de forma fechada, né, dentro da sua empresa, da sua instituição, você acessar as informações sem precisar sair para um Cloud, ou para um GPT, ou para um Gemini da vida, porque está tudo internamente, beleza? É isso aí. Essa que é a ideia. Ok? Vamos em frente. Eu quero falar aqui sobre como a inteligência artificial pode ajudar com o futuro das instituições de ensino superior. Vou falar basicamente sobre agentes inteligentes, beleza? Como a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia. Vou tentar ser o mais simples possível e trazer exemplos muito simples mesmo, tá? Em um momento eu vou pedir para a gente fazer uma interatividade, pedir para vocês responderem umas perguntas e essas respostas vocês vão aparecer aqui para a gente, tá? E aí, em cima de algumas coisas, a gente vai fazer algumas considerações, beleza? Mas, inicialmente,
para a gente poder entender onde a gente está, eu vou voltar um pouquinho no tempo, tá? Vou voltar lá em 1950. Em 1950, um cara chamado Alan Turing, né, um matemático, ele tem até um filme, né, chamado O Jogo da Imitação, né? Ele fez essa seguinte questão: as máquinas podem pensar? Como pensar não era uma coisa muito simples de se definir, ele criou um jogo, exatamente o jogo da imitação, né, que tem a sua variação com o chamado teste de Turing, certo? O teste de Turing, essencialmente, tem essas três entidades aí. São importantes entender esse processo aqui. Temos dois seres humanos e uma máquina. Essa máquina está meio zoeira aqui, é de propósito, tá? Porque, na verdade, ela está tentando imitar o comportamento humano, certo? Turing previu lá atrás que seria possível um ser humano conversar com uma máquina a partir de chat, fazendo perguntas e obtendo respostas. Okay? Então, nesse caso aí, essas três entidades elas estão separadas entre si. Esse juiz lá direito vai fazer perguntas para essas duas entidades, e essas duas entidades vão responder para esse juiz. Só que a máquina vai tentar imitar o comportamento de um ser humano, se passando por um ser humano, beleza? Em determinado momento, esse juiz vai ser questionado, né? Ele vai ter que inferir quem é a máquina e quem é o homem nessa história, certo? E se a máquina conseguir enganar esse juiz de tal forma que ele não consiga dizer quem é o homem e quem é a máquina, essa máquina é considerada teoricamente inteligente pelo teorema de Turing. É aí que nasce a inteligência artificial, beleza? Só que tem uma palavra que fica aqui, que é a palavra que define a inteligência artificial como um todo, certo? Que é essa palavra aqui. Imitação. A inteligência artificial, toda ela, é definida por essa palavra. Tudo que a inteligência artificial tenta fazer é imitar o comportamento humano. Quer seja desde dirigir um carro na rua de forma autônoma, ou tentar imitar o comportamento de um ser humano escrevendo um texto, alguma coisa assim. Tudo isso tem a ver com essa imitação, certo? Então, isso nos dá uma certa tranquilidade, né? Ou talvez não, porque, de repente, o que ele foi imitar, nós teremos problema, né? Mas a grande questão hoje, a provocação principal que eu quero trazer para vocês hoje, não é simplesmente a máquina tentando imitar, né? Quem está imitando quem nessa história? Certo? E aí vamos tentar hoje trazer em que parte da minha vida, em termos de trabalho, eu estou imitando uma máquina. Porque essa é a pergunta fundamental de como é que eu faço para usar a inteligência artificial no meu dia a dia. Certo? Porque se a máquina vem para imitar o comportamento humano, e a máquina, na verdade, se eu tenho um trabalho mecânico, né? Esse trabalho mecânico já diz tudo, né? O trabalho mecânico pertence a quem? À máquina, mecânico, certo? Então, qual é a parte do trabalho que, na verdade, se deveria estar sendo feito por inteligência artificial, sou eu que estou fazendo, certo? Porque, queira ou quer não, nós somos, né, seres humanos aí dotados de 86 bilhões de neurônios, né? Somos uma verdadeira máquina em ação, uma verdadeira máquina do pensamento, certo? Só que essa reflexão ela é muito importante porque sempre que me pedem para fazer algum tipo de consultoria, uma conversa numa empresa, ou numa instituição de ensino, ou em um departamento, alguma coisa assim, a gente queria poder usar a inteligência artificial. O que eu sempre pergunto é, o que tem de mecânico e repetitivo no seu trabalho hoje em dia que a gente possa automatizar? Certo? Preparados, então? Então, vamos lá. Eu quero que vocês agora pensem quem está imitando quem. Quem está imitando quem? Aí você vai pegar seu celular, agora, certo? Você vai ler esse QR Code aqui, ó, e vai repetir. Que tipo de atividade repetitiva você faz no dia a dia do trabalho? Responde aí para mim. Deu certo? Leu aí? Tem 3 perguntas, tá? Serão as 3 perguntas, a gente vai ver em sequência aqui. Responda as 3, por favor. À medida que vocês forem respondendo, já vai aparecendo aqui para a gente. Vamos lá. Eu espero, né?
Apresentações. Boa. Alguém respondeu aqui, apresentações, né? Essa é a resposta de vocês, tá, pessoal? Relatórios, validações, relatórios gerenciais, gerar relatórios, Jean. Quem é o Jean? Jean, escrever documentos, contas, fluxos processuais, relatórios, leitura de e-mail, né? Processos, normativos. Vamos passar para a próxima página aqui. Ler e-mails, configurações, dirigir até o trabalho, despachar processos, atender usuário, orçamentos, ler e-mails, né? Consultas, tal, responder relatório, memorando e assim vai, Jaqueline Branco. Né? Temos mais uma página, tá? Ler e-mail, né? Fazer relatórios, apresentações. Da apresentação é legal que a gente vai chegar já lá, tá? Acompanhar e-mail, check-in, dashboards e tal, notas, treinamentos e tudo mais. Tem mais uma página. Responder e-mail, documentação. Ok, ufa, valeu, pessoal. Obrigado, hein? Obrigado mesmo. Ó, a outra pergunta é, temos 56 votos, né? 54 votos, onde todos vocês já usaram no seu dia a dia uma IA generativa, como o ChatGPT, Gemini e o Claude. Isso é legal demais, né? O pessoal está sabendo exatamente do que eu estou falando aqui. Não tem nenhum leigo no assunto, certo? E a próxima pergunta é, você conhece ou já usou agentes inteligentes? Sim, 75%. Não, 25%. Muito legal, certo? Eu vou falar um pouquinho para desmistificar um pouquinho sobre agentes inteligentes, entrar um pouquinho em detalhes e coisas simples que a gente pode fazer nas nossas instituições de ensino, certo? Em relação a agentes inteligentes. Algumas coisas já são práticas, beleza? Outras a gente está colocando em prática. Mas, em relação a agentes inteligentes, só conceituar para vocês poderem entender, uma coisa que chegou para mim, eu estava deitado na minha rede em casa, certo? Eu, como bom nordestino, tenho uma rede na minha casa, né? E cheguei à seguinte conclusão. Nós temos a computação evoluiu muito. Comunicação e RNP aí é top de linha para a gente, certo? Os dados hoje a gente enche em torno de 256 milhões de iPhone, aqui faltou milhões, tá? Milhões de iPhone por dia de dados, tá? Só que existia uma coisa que até pouco tempo não era possível, só que hoje é. A máquina nos entender. Vê se não é. Você consegue falar com ela, ela consegue entender o que você está falando, e ela consegue te responder em altura de tal forma que você entenda o que ela entendeu, o que você entendeu, e o que ela entendeu. Beleza? Então, hoje, a computação evoluiu para um nível de entendimento computacional, não simplesmente a computação. Porque, essencialmente, o que a gente tem em computação são cliques de botões, mouse e tudo mais, mas hoje em dia você pode conversar com a máquina e ela pode te responder e ela pode agir baseada na necessidade que você tem. Em algum momento você vai ver, daqui para frente, que os sistemas operacionais terão uma camada acima, chamada harness. Quem já ouviu falar de harness? Levanta a mão aqui, por favor. Que é outro momento que a gente está tendo agora também com o DeepSeek Harness, né, que é um lançamento que teve essa semana. Um harness gratuito, que você pode evoluir seu harness. Tem vídeo no meu canal sobre isso. Enfim, você vai começar a conversar com o sistema operacional e ele vai entender qual é a sua intenção. Certo? Esse dia eu estava em casa. A minha esposa tem um Claude no computador dela, né? E eu estava lá mexendo com uma coisa, meu mouse sumiu. Eu falei, meu bem, agora eu estou meio ocupado aqui, eu estou correndo. Disse, não, mas eu preciso mexer. Faz o seguinte, pergunta para o Claude, pede para ele ajeitar para você. E foi o que aconteceu. Ela conversando com o Cloud Code, certo? E o Cloud Code foi lá, pediu permissão necessária para poder atualizar as informações dentro do computador e o próprio Cloud Code foi lá e consertou o mouse para ela. Deu para entender? Porque, na verdade, o computador ele é uma caixinha de o que você pode fazer. Mas quando você tem um hardware em cima do computador, fica naquela questão de o que você quer fazer. Muda um pouquinho, né? Deu para entender? Porque aí você tem que ter toda uma engenharia de intenções em cima daquilo ali, entendeu? Uma necessidade de intenções. São coisas que você pode fazer. Tá certo? Então, a combinação de entendimento com computação é que nos leva exatamente para o que a gente chama de agentes inteligentes, beleza? Ou seja, eu sei que vocês aqui, a maioria conversa com o ChatGPT, pergunta coisa, ele responde, melhora meu e-mail, corrige meu texto, tudo mais e tal. Isso foi a primeira fase dessa leva aí, certo? A segunda fase foi gerar músicas do Suno, né? Que foi uma loucura também. Eu estava uma vez fazendo uma palestra lá em Goiânia para filósofos, ó.
E aí eu fiz um modão filósofo na hora lá pro pessoal. Aí foi maravilha, em Goiânia, imagina. Pode ser filósofo que for, né? O modão vai bater legal. Né? O pessoal adorou, né? Depois veio geração de imagens, né? Geração de vídeos, certo? Ou seja, eu tenho text to text, certo? Text to áudio, text to vídeo, text to image, e agora com agentes inteligentes, a gente tem text to action. Deu para entender? Eu peço uma coisa e coisas acontecem. É um passo além, certo? É um passo além. Ou seja, a gente teria o nosso sistema soberano nosso, mas aí o que a gente vai fazer com isso? Porque, legal, comprando uma Ferrari, quem sabe dirigir? Você está entendendo? Então, a gente precisa disso também, né? Saber dirigir essa Ferrari, beleza? Tem alguns problemas que eu vou começar a mostrar para vocês aqui, que podem ser trabalhados, né? São alguns exemplos, tá? De todos esses que vocês falaram aí. Esse problema aqui é um problema muito crítico, olha. É ou não é? Certo? E eu quero que vocês vejam na solução desses problemas sempre a tentativa de atacar a parte mais mecânica do trabalho, beleza? Ou seja, qual é a parte que dá trabalho nesse trabalho? Qual é a parte que cansa nessa história? Porque se a gente tem a questão da evasão nas instituições, né, a gente precisa tratar isso. Como é que a gente chega lá? Veja bem. Esse aqui é um gráfico que mostra, né, a evolução da evasão na rede privada, certo? E na rede anual, né? Privada. Esse aqui, ó, é um crescimento muito forte, né? Desde 2014 até 2024, com o EAD batendo recorde agora em 41%. Beleza? Só que a questão toda, pode se traduzir da seguinte forma. Você tem a instituição, tem os alunos fazem a matrícula, entra lá, só que quando eles saem, eles não avisam ninguém. Eles simplesmente saem e vão embora. Entendeu? A questão é que, de certa forma, a gente tem como mitigar. Se a gente soubesse quem vai sair, a gente teria como dar aquela mitigada. Por quê? Porque a gente tem corpo técnico para isso. Dentro das instituições, a gente tem psicólogos, pedagogos, psicopedagogos e tudo mais. Tem corpo técnico para isso. Agora, qual é realmente o problema nessa história aí? É saber quem é o próximo que vai sair. Ou quem tem uma tendência maior de sair. Certo? E é aí, num corpo de 4.000 e tantos alunos, 5.000 e tantos alunos, 9.000 e tantos alunos, que a inteligência artificial pode ajudar a dizer, olha, esse cara aqui, é você, tem chances de sair em tantos por cento. É bom acompanhar. Pré-crime? É, né? Uhum. Vamos dar uma olhada nisso? Vamos ver, ó. A inteligência artificial pode indicar, aí você faz assim, bom, será que vamos então identificar o próximo a ter crime para o quê? Prender o cara para fora já? Ou a gente pode, de repente, acompanhar? Entende? O que você pode fazer? A gente tem uma base de dados, temos uma pesquisa que a gente fez na Universidade do Instituto Federal, que foi lido mais ou menos dois cursos, o curso de Sistema de Informação e o curso Bacharelado de Automação. A gente pegou esses dados, fizemos uma série de dados né, gerais, socioeconômicos e tudo mais, e colocamos a inteligência artificial para enxergar esses dados. Depois separamos os grupos de evadidos, entendeu? E ele achou vários grupos ali em comum, certo? Grupos que poderiam sair do Instituto Federal ou da Universidade Federal, ok? E um grupo chamou muita atenção. Agora presta atenção nesse grupo, tá? Porque esse grupo foi tema de um desafio, né, de hackathon de meninas em uma universidade, que era exatamente esse o problema que elas estavam sofrendo. Esse grupo aqui, ó.
mães solteiras trabalhando de dia e estudam à noite. Precog ou é verdade? 85% de chance de sair. Se você tem essa informação com você, e você é um psicólogo, uma pessoa que pode acompanhar, o seu abordagem é completamente diferente. Percebe como a inteligência artificial, ela em nenhum momento tirou o trabalho do psicólogo nem nada? Simplesmente simplificou o trabalho, que é o trabalho mais complicado, ou seja, é a parte mecânica do trabalho, que é analisar os dados e identificar quem pode sair. Agentes inteligentes. Deu para entender? Então, veja, eu estou trazendo para vocês problemas que são problemas mecânicos, trabalhos mecânicos, onde a inteligência artificial pode simplesmente mitigar o problema, né? Ajudar a resolver o problema. Ser realmente uma ferramenta de auxílio. E não ficar com medo, vai me substituir, a Skynet vai matar todo mundo, certo? Ok? Vamos para um outro problema. Simples, passamos esses dias lá no IF. Avaliação de curso pelo MEC. Vai escrever os textos. A questão é que quando você vai produzir documentos para avaliação do MEC, cara, é um calhamaço de texto. Você não tem noção do tanto de texto que é gerado aquilo ali. E tem que estar correto, cara. Tem que bater tudo. E a IA é muito boa em fazer isso aqui, ó. Pegar esses textos aqui e fazer um checklist de problemas que está em meio ao que foi produzido como informação para gerar um checklist onde você pode arrumar todas as informações e depois você deixar tudo conforme para quando chegar a avaliação, a documentação está ok. Certo? Em todos os detalhes. Você veja, mais uma vez, um trabalho pesado, um trabalho mecânico, certo? Que pode ser utilizado com inteligência artificial para agilizar o processo por meio de agentes inteligentes. Certo? Vamos em frente. Então, nesse caso, o agente amplia e o humano decide. Beleza? A busca da pesquisa. Qual é a parte mais trabalhosa da pesquisa? Vocês sabem? Vocês lembram ou não? É um inferno, bicho. Olha, ir atrás, resolver, definir o seu problema de pesquisa, certo? Aí você vai pesquisar esses dados nas bases de dados, certo? Aí você vai lá e busca nas bases de dados lá. Só que a busca das bases de dados é porca. Não é otimizada, beleza? Quando você vai ver a brincadeira, já tem mais de 1.200 arquivos lá para poder você ler. 1.200 artigos científicos para você ler. Aí o que o orientador faz? Pega 3, 4 e joga, né, na mão dos caras para poder pesquisar. Mas basicamente o que o cara vai fazer? Olha o que o cara vai fazer. Ele vai ter que abrir o arquivo, ler o título, ler o abstract, ler a conclusão, e ele faz assim, esse artigo aqui não tem nada a ver com minha pesquisa, então deleta ele. Ou põe para cá para a gente contar depois como tirado, né? Gente, isso é o demônio na Terra, pelo amor de Deus. Isso não existe, certo? Então, com a inteligência artificial, o que você pode fazer? Como ela é muito boa em fazer isso, e a evolução da inteligência artificial já está nesse nível de ler um artigo científico e dizer, olha, esse artigo aqui tem a ver com sua pesquisa. Esse artigo aqui não tem a ver com sua pesquisa, certo? Uma triagem simples com inteligência artificial te economiza um tempo de pesquisa monstruoso, certo? A parte mecânica do trabalho, é ou não é? Mas a gente está lá, né? Na pesquisa, fazendo o Charlie Chaplin, certo? Fazendo o trabalho do Charlie Chaplin. Então, o que acontece agora? A inteligência artificial lê todos os artigos, certo? Separa somente aqueles que fazem sentido para a sua pesquisa. Se você quiser, você pode fazer uma amostra estatística, pegando partes aleatórias, né, dentro dos artigos que foram deletados, para você ter um nível de confiança em cima daquilo. Você pode até registrar isso na sua pesquisa. E aí, a partir de agora, você vai realmente se debruçar em cima, né, dos artigos científicos da sua pesquisa lá, para você poder fazer a escrita da revisão bibliográfica da sua pesquisa. Beleza? Mas não, estamos lá, lendo
2.000, 3.000 artigos que não tem nada a ver. Algumas pessoas podem argumentar que talvez nessas leituras, de vez em quando ali, você pode achar uma coisa interessante. Eu concordo. Mas achar essa coisa interessante também pode ser pesquisado a partir de um agente inteligente. Se você quiser alguma coisa que seja interessante, você pode pesquisar, perguntar para ele. Você pode transformar esse artigo numa base em RAG, por exemplo, quebrando a informação, e depois você conversar com essa base, entende? Com essa base que foi deletada, vamos supor assim, a partir do agente inteligente. Ok? A busca da evidência. Estou acabando minha palestra. Vou abrir para as perguntas. Foi rapidinho. Gostaram dos slides? Hã? Gostaram? Então, esses slides foram todos feitos com inteligência artificial. Não fiz nadinha. Eu sempre fui um cara que, quando eu gosto da aula, eu gosto de explicar com metáforas, entendeu? Sócrates fez assim, Platão fez assim, Aristóteles fez assim, Jesus de Nazaré fez assim, né? Eu acho legal contar uma história para o aluno e ele entender o que eu estou falando, certo? E aí, nessas histórias, os meus slides sempre eram assim. Isso me dava um trabalho dos infernos, meu amigo. Você não tem noção do que é fazer essas animações na mão, assim, sabe? Tem vídeos antigos meus do canal, se você for lá ver, sobre, por exemplo, backpropagation, redes neurais. Está lá a animação bonitona, mas, cara, 6 meses de trabalho de fazer animação, porque eu trabalhei com marketing há um tempo atrás, então eu gosto das minhas aulas sejam assim, né? Interativas, né? Por exemplo, você falou aí, eu vi sua resposta aqui, olha que legal, né? E aí aconteceu, eu fui fazer umas aulas e pensei assim, vou começar a tentar fazer essas coisas com inteligência artificial, só que, na verdade, se você parar para pensar, essas apresentações aqui não são PowerPoint nem Canva. Quem está na mesa aí da apresentação? Quem está na mesa da apresentação aí? Pode dar um F11 para mim, por favor? Na verdade, é um site. É um HTML puro, entendeu? E aí a inteligência artificial não é boa de programar? Assim, peraí. Se ela é boa de programar, ela é boa de fazer animação. Se ela é boa de fazer animação, então por que não? Não é? Volta só um pouquinho nesse slide que estava a mira. Faz isso aí, beleza. Então, eu criei esse framework, que é um framework gratuito, para qualquer pessoa pode usar, tá? Você pode acessar em mira.sandeco.com.br. E a ideia desse Mira, eu tive pouco tempo na Espanha e fiquei admirado com o pessoal dizendo, Mira, Mira, Mira. Eu fico com isso na cabeça, né? Ficou Mira. E aí também é um acrônimo para metáforas inteligentes, responsivas e animadas, porque tem metáfora no meio da história. Ou seja, eu vou contar alguma coisa, eu dou a aula contando uma história, beleza? Então eu vou dar uma aula para vocês aqui agora, mas contando uma história. Pode ser? Vocês topam? Quem já ouviu falar de GPU aqui, conhece GPU, levanta a mão. Beleza, nem todo mundo, né? Então vamos fazer uma aula de GPU aqui, vamos supor que vocês são meus alunos lá do Instituto Federal, da Universidade Federal. Eu vou dar aula sobre GPU, beleza? Vamos ver se vocês vão entender, se fica legal essa apresentação aqui, ó. Presta atenção. Minha aula com agentes inteligentes, então vamos lá. O que são GPUs? A metáfora do 1 milhão de salários. Então toda vez que eu ia contar a história da GPU, eu contava essa historinha. E o que eu fiz? Fiz a metáfora animada. Agora eu não conto mais historinha só. Eu conto, mas também tem a visualização. Então, quando você vai fazer a somatória de 1 milhão de salários, é mais ou menos assim, ó. Por que a gente precisa de GPU na inteligência artificial? Vou tentar responder essa pergunta, certo? E também fazer você entender a força de uma GPU, certo? Quando eu vou somar 1 milhão de salários, imagina que você está sozinho e você tem que somar 1 milhão de salários, tá? Pô, Sandeco, 1 milhão de salários, ora, aqui o governo federal é 4 milhões e meio, pô. Tranquilo. Certo? Todo mês é assim. Tá? Se você estivesse sozinho com esse 1 milhão de salário na mão, como é que você ia fazer? Calculadorazinha do lado, folhinha do outro, primeiro valor com o segundo, resultado com o terceiro, resultado com o quarto, né? Então, essa história aqui faz você somar, olha a animação, ó. Você vai somar os resultados, né? Vai somando os resultados, vai somando resultado, vai somando resultado. Aí se eu passar para o próximo slide, ó. Até que você vai somando. No final da história, o que você vai ter? 999.999 passos, beleza? Essa é a complexidade, né? Quando se vai somar 1 milhão de salários, ou seja, N menos 1, ok? Então,
Não é que a pessoa é lenta. A questão é que, como ele pega um após o outro, aí é um problema. Mas aí, ó, se eu pudesse, imagine que você pudesse contratar o tanto de pessoa que vocês quisessem para resolver esse problema. Quantas pessoas você contrataria? Você pode contratar quantas pessoas você quiser. Está livre. O chefe falou, olha, contrata o quanto você quiser para resolver esse problema. Quantas pessoas você contrataria? 10? 100? 1000? Posso dar um número? 500 mil pessoas, tá bom? Certo? Por que você pegar 500 mil? Eu vou dar 2 salarinhos para cada uma. Olha a GPU aí funcionando, né? Onde cada pessoazinha dessa é o núcleo dentro da GPU, que recebe 2 valores, certo? E ao mesmo tempo, presta atenção no carinha aqui, ó. Some agora, todo mundo soma, certo? Ok? Isso acontece efetivamente dentro da GPU, né? A soma. E aí você tem o resultado parcial dessas somas, beleza? Ou seja, agora eu tenho quantos resultados? 250 mil. Aí você pega metade da galera, manda passar no RH, porque já resolveu o problema, certo? E aí você vai continuar a resolver o problema, ok? Mais uma vez, divide esses 250 mil resultados entre, né, os 125 que ficaram. E esse processo, você percebe que eu sempre pego o problema e quebro pela metade. Problema, quebro pela metade. Problema, quebro pela metade. Isso dá uma árvore binária, né? Então, a complexidade de uma árvore binária, que é o que eu estou querendo mostrar aqui, em uma GPU, quando você faz as rodadas para poder processar, você imagina que o dado é exatamente isso, né? Eu tenho um texto muito grande, tenho inteligência artificial muito grande, preciso processar muita coisa. Então, se eu fosse processar tudo isso através da metade, no final eu teria somente ali, né, os somadores no fim, 4 somadores, onde esses somadores aqui iriam fazer o quê? Pegar esses resultados finais aqui, para terminar o somatório 8, 4, 2, 1, eu tenho o resultado final do somatório de 1 milhão de salários, beleza? Quantos passos que deu aqui? Alguém tem ideia, assim? Um chute? Nós temos exatamente 20 passos. Percebe? Então eu saí de 999 passos, ou seja, é uma CPU executando passo a passo no salário. E se eu usar uma GPU, eu divido o problema inteiro e eu executo tudo isso em somente 20 passos. Beleza? Essa é a força da GPU e por que a gente precisa de GPU. Ok? Bom, mas essencialmente o que eu estou mostrando para vocês é a aula, né? Então aqui é o paralelismo, que você tem um conceito de paralelismo, você ensina pessoal, todo feito com inteligência artificial. E isso aqui foi tudo conversando com um harness, tá? Ou seja, um Cloud Code, ou um Gemini, ou um GPT, alguma coisa assim. Onde você instala a biblioteca naquele lugar, o framework, esse meu framework, e você conversando com o harness, ele vai criar isso para você, tá? Então, o meu trabalho mecânico era esse. Agora já não é mais. Entende? Por quê? Agora eu coloco os agentes inteligentes para trabalhar comigo. Claro, ele vai fazer exatamente aquilo que eu quero. Eu estou conduzindo o agente para fazer como eu quero. Tá? A minha esposa, que é pós-doutora em psicologia, está usando Mira, está enlouquecida com esse troço aí. Você está entendendo? Porque aí agora ela está querendo colocar coisa 3D, é uma loucura. Então, esse é o processo. Pessoal, era isso que eu queria falar com vocês. Mostrar o Mira efetivamente, mas também lembrar um pouquinho das coisas mecânicas, né, que vocês fazem, né, mas que podem ser automatizadas com agentes inteligentes usando inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, ela não é essa loucura que o pessoal fala aí, que vai dominar o mundo, que vai matar todo mundo. Não é esse o propósito. O propósito da inteligência artificial é reduzir o trabalho mecânico dos seres humanos, para que a gente seja efetivamente, né, essa máquina de pensamento que a gente é. E parar de fazer trabalho repetitivo, trabalho de máquina. Você não é um robô, você é um ser humano. Beleza? Valeu? Obrigado. Muito obrigado, professor Sandeco Macedo. Vocês gostaram, gente? Sim, né? Pergunta? Né? Parece óbvio depois que ele fala, né? Professor, a gente tem uma aqui, e é bem interessante e provocativa também. Provocativa é boa. Se informatizar processos ineficientes
nunca a tornou uma empresa competitiva, por que acreditar que a IA e as LLMs gerarão resultados nas mãos de pessoas que continuam sendo ineficientes e ineficazes? Pô, cara. Milagre, né? Oi. Ou seja, se você tem a anta lá, não vai mudar a anta, não adiantou, vai ficar a anta do mesmo jeito, não é isso? É uma anta usando IA. Não é isso? Essa que é a pergunta, basicamente, né? Traduzindo outras palavras. Tu tem uma anta na tua empresa, o cara não faz nada. Aí você coloca IA na mão dela. Cara, vai ficar a anta mesmo, né? Não tem muito o que fazer, certo? Então, a esperança é que, de repente, se a gente tirar algumas coisas da mão da anta, a anta possa começar a pensar, né? Porque às vezes ela é anta porque não tem tempo para pensar, beleza? Tem que fazer tanta coisa repetitiva, o cara fica anta mesmo. Só que agora, como ele tem um tempinho a mais para pensar, quem sabe ele deixa de ser anta, né? Eu acho que é nesse caminho aí. Eu estou tentando simplificar aqui o processo, né? Que eu gosto das linguagens mais baixas do que essa, quem sabe na empresa, não sei o que lá, né? Porque basicamente é isso que você está querendo perguntar. Então, assim, não tem como a gente curar a burrice natural, né? A inteligência artificial não vai curar a burrice natural, não tem jeito, certo? Não tem esse milagre aí. É porque, às vezes, a gente olha para a inteligência artificial. Esse é um grande problema, tá? A gente meio que endeusa a inteligência artificial, tá? Como eu estou há 16 anos nessa parada, eu sei o que acontece, e eu fico assim, gente, tem hora que eu falo umas besteiras que eu fico assim, como assim, né? Inteligência artificial é uma coisa tão... Você está entendendo? Mas quando a gente não conhece muito bem, a gente tenta supervalorizar as coisas, e não é bem por aí, né? Certo? A gente não tem, assim, uma coisa mágica que, plim, e aí a pessoa fica inteligente de uma hora para outra. Não é assim, entendeu? Nunca vai ser, beleza? Eu até ia perguntar quem foi que fez a pergunta, mas eu acho que muita gente vai levantar a mão, né? Vai se apropriar aí do curso. Vou chamar meu amigo ali, Temos mais uma aqui. para mais uma pergunta. Tô achando que ele tá merecendo um brinde especial, né? Olha aí, ó, participação especial. Vontade. Boa. Eu gosto dessas palestras provocativas filosóficas, né, no sentido, porque vem aquela questão da imagem da Capela Sistina, né? Quem criou? Foi Deus que criou o homem ou foi o homem que criou Deus? Mas na questão da moldagem, aí, né, no sentido que fala, nós estamos moldando a tecnologia ou a tecnologia está nos moldando para garantir um padrão, e nesse sentido de padrão, que a gente busca um padrão para se sentir confortável dentro da humanidade. A humanidade sempre tem buscado padrões para se sentir segura com relação ao avanço da própria humanidade. Você falou a palavra importante, conforto. Vê se não é. Presta atenção. Toda tecnologia, quer seja ela que for, ela só tem adoção baseada no conforto. É ou não é? Certo? Eu poderia vir de Goiânia para cá em cima de uma mula ou a pé, mas vim no meu carro. Certo? Ou eu vou trabalhar todo dia de carro, poderia ir a pé. Se eu fosse a pé, eu não estava assim. Me moldou. Tá certo? Então, de certa forma, existe essa moldagem, não por causa da tecnologia, né? Mas por causa da adoção do conforto. E aí eu gosto de fazer uma provocação, que é o seguinte, eu gosto de voltar bastante no tempo, tá? Que é o seguinte, uma metáfora, eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu gosto muito, mas muito mesmo dessa metáfora, ela é maravilhosa, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal está lá registrada em Gênesis, né? E ela diz que essa árvore, ela gera um fruto para o bem e para o mal. E é a árvore da ciência para o bem e para o mal. Em outras palavras, essa metáfora quer dizer o seguinte, não existe nada que o ser humano produza como conhecimento que não sirva para o bem e para o mal. Você consegue me dizer uma? Que seja só para o bem e só para o mal? Então, como a inteligência artificial é filha dessa árvore, ela já nasce com essa ambivalência em si. Porque ela é filha da ciência, entendeu? Então, a ciência e tudo que o homem produz como ciência pode ser usado para o bem e para o mal. Quando a gente entende isso, que todo conhecimento nosso tem essa ambivalência, a gente relaxa um pouco mais e se aproxima dela com outro olho, certo? Não somente com a questão de você achar que aquilo só tem um lado bom da coisa.
Aí você começa a ter uma certa, digamos assim, queda de expectativa ou realidade, né? Porque, às vezes, quando você faz uma pesquisa, alguma coisa, desenvolve uma coisa legal como o Mira que eu fiz, tá? Você acha que aquilo só tem coisa boa. E, na verdade, se você tiver essa consciência em si, você sempre saberá que aquela coisa que você está criando como ciência, qualquer coisa que seja que você está fazendo como ciência, em qualquer lugar do seu trabalho, leva essa ambivalência em si. Entendeu? Não se engane. Tá? Então, toda adoção pelo conforto, por exemplo, o conforto nos traz um lado bom e um lado ruim. O carro, por exemplo, né, que é uma maravilha, mas nos tira a possibilidade de exercitar. A avó da minha esposa, né, ela mora no interior de Tocantins. Cara, a velhinha é toda durinha, só que ela anda todo dia 10 quilômetros, velho. Da casa dela para a fazenda e para voltar. Entendeu? Só que, veja, não tem o carro, né, não tem a locomoção, ela faz a pé. Então, o conforto que é tirado proporciona outra situação que é a conformidade corporal, certo? Então, por exemplo, quando falam que a inteligência artificial pode emburrecer o ser humano, eu concordo. Pelo conhecimento dessa ambivalência, entendeu? Porque se começarmos a usar a inteligência artificial de tal forma a substituir nosso pensamento, nós vamos emburrecer. E aí, daqui para frente, a gente vai ter que vamos ficar gordo mentalmente falando. Vamos ter que fazer exercício mental, por acaso? Deu para entender? Então, assim, sempre carrega essa ambivalência. Nunca se esqueçam disso. Toda ciência tem essa ambivalência para o bem e para o mal. Tem mais 3 minutos? Pergunta? Tem mais pergunta? Ou acabou? Professor Sandeco, o nosso tempo aqui eu acho que vai ficar apertado para fazer mais uma pergunta. Eu tentei mas terminar. eu queria aproveitar essa gentileza aqui e para dizer qual é a mensagem que você deixa para todo mundo aqui, olhando nessa perspectiva das instituições de ensino superior. O que a gente precisa estar no nosso radar, que pode ser que esteja no nosso ponto cego, no que você vem observando, para que a gente consiga potencializar, de fato, a pesquisa, a educação, a inovação nas instituições de ensino superior. Pergunta além, né? Tem responsabilidade isso daí, né, professor? Eu acho que, para mim, isso é um momento muito forte para mim, assim, da busca pela essência da humanidade. Entende aquela coisa de você realmente se enxergar como ser humano e perceber que a tecnologia pode te ajudar, mas não é ela que vai fazer com que você seja o ser humano que você foi destinado a ser, ou nasceu para ser, né? Ou que se espera, ou que a natureza espera que você seja, né? Eu vejo muito isso, claro, para mim, sabe como é que é? O Domênico De Masi, que é um amigo nosso da Campus Party, ele dizia que a tecnologia ela é uma grande oportunidade, né? Mas também, se deixarmos, como eu falei, pode ser um momento de escravidão. Mas isso depende muito da gente, né? Depende muito de como eu vou agir e como eu vou me conformar àquilo que eu tenho na minha mão. Deu para entender? Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade hoje, com uma tecnologia que pode, de certa forma, nos liberar essencialmente, né, daquilo que é robotizado, robótico, para que sejamos mais seres humanos. Só que a questão fundamental é, talvez o sofrimento que nós temos hoje em relação à inteligência artificial será que nós queremos ser seres humanos mesmo? Não é? Porque se a IA nos tira a possibilidade daquilo que a gente trabalha de forma mecânica, repetitiva e tudo mais, e eu sou definido por aquilo, entende? Será que eu realmente quero ser o que eu deveria ter sido, né? Como ser humano? Essa que é a grande questão, para mim. Entendeu? E é o que eu deixo para vocês hoje à tarde aí. Valeu? Obrigado, gente. Uma salva de palmas, pessoal. Professor Sandeco. Professor Sandeco, aqui um presente do evento para você. Muito obrigado. Peraí, deixa eu...